Com relação ao método insertion sort, quer dizer, ordenação por inserção. É um método que tem uma característica bem interessante. Inclusive, ele tem uma utilização específica de uso, que ele é o melhor nesse cenário. Você sabe, professor, mas você me disse que o melhor é o Quicksort, é o mais usado. Mas nesse cenário de uso, o insertion sort é imbatível. Ele é melhor do que o Quicksort. Mesmo a complexidade dele sendo muito maior, mas existe uma aplicação específica que o insertion sort continua sendo mais usado. Né? E vamos conhecer. Então, esse algoritmo de insertion sort, ele tem esse nome de ordenação por inserção, porque ele tem um funcionamento muito parecido com o que acontece em jogos de baralho. Então, imagine que você tem 7 cartas, né? Vai jogar aí está pegando 7 cartas do monte, e como é que a gente mantém, e pelo menos eu costumo seguir o insertion sort, né? Cada carta que a gente pega, se pega de uma em uma, né? Eu pego, aí eu preparo o espaço dela e coloco já no local ordenado. Peguei o número, sei lá, 8, depois peguei o 7, aí eu afasto o 8 e coloco o 7 antes. Aí depois vou pegar outra carta, sei lá, o 2, aí eu coloco o 2 antes do 7. Depois pego o 4, aí eu afasto, deixo um espacinho entre o 2 e o 7, coloco o 4. E assim a gente vai ordenando, né, a partir do momento que a gente insere a carta no local apropriado. A gente, às vezes, afasta uma carta para guardar o lugar daquela e já insere no local correto. Né? Então, esse é o funcionamento do insertion sort. Tá? Então, o jogador, quando pega uma carta, já está ordenado, só tem ela. Né? Mas a partir da segunda carta, ele vai preparando o espaço e inserindo no local correto. Então, normalmente, há um alto custo nesse algoritmo em termos de trocas intermediárias para preparar o espaço da nova carta, ou do novo valor. Né? Então, se eu tenho 3 cartas e eu quero inserir uma quarta aqui, eu preciso deslocar a minha carta da direita para a nova posição, a quarta, a segunda vai para o lugar da terceira e no novo lugar da segunda eu coloco a nova carta. Sabe? Então, há uma quantidade de trocas maior, por exemplo, do que o selection sort, que nós acabamos de ver. Né? Mas a gente vai ver que existe um cenário onde esse cara é imbatível. Vamos pensando aí nesse cenário. Qual seria? Né? Olha só o funcionamento. Então, aqui está meio rápido, né? Não tem como frear, mas eu vou escolhendo, pegando uma carta de cada vez e preparando o espaço para ela, trocando os espaços para deixar a carta inserida na posição correta. Tá? Eu acho que vai ficar melhor na próxima animação. Essa próxima animação ela é mais adequada, até porque usa carta. Né? A primeira já está ordenada, a segunda precisa da troca. Aí eu deixo o lugar dela. Então deixo o lugar da terceira. E assim vai. A quarta também, mais uma. A 13 vai para a direita para guardar lugar para 8. E assim vai. Então, o método de inserção, ele precisa, né, digamos assim, dessa preparação do que eu já tenho. Eu vou inserindo de uma em uma. E aí eu preparo o que eu já tenho para que essa uma venha para o local apropriado. Isso aqui fica bem evidente no algoritmo, né, esse que está projetado agora, a gente pensar. Existem 2 loops também, um dentro do outro. Tá? Então, o n ao quadrado já é um potencial aí. Então, se a gente pensar, esse primeiro, ele vai percorrer todo o vetor. Ó, o len do vetor vai percorrer ele. Não é? Cada carta é a bola da vez. Então, a primeira carta é minha primeira inserção. Então, a minha chave é a carta que eu quero inserir no momento. Tá? Então, eu peguei a primeira. No caso aqui, o índice 1, a segunda carta, porque a primeira já está ordenada. Né? Aí eu vou pegar o índice 1. Então, o índice 1 é a minha segunda carta. A partir do momento que eu pegar a segunda carta, eu tenho que comparar com as anteriores.
comparar com aquelas que eu já tenho. Né? E eu olho, essa que eu já tenho, a índice 0, é menor ou maior do que a nova? Porque se for maior, eu preciso colocar invertido, né? Colocar no lugar dela, a nova carta. Então, isso acontece olhando sempre, né, a partir do meu nó atual, no caso do meu I, até chegar no 0. Né? Então, se toda a segunda carta, eu vou comparar só com a primeira. Se toda a terceira, eu vou comparar com a segunda ou comparar com a primeira. Então, eu vou buscando esse lugar de inserir. Né? E a partir do momento que a gente encontra esse lugar, aí a gente só insere. Então, se por acaso eu tenho a minha chave e a minha chave é menor do que alguém que está, né, antes dela, então esse J vai sempre comparando com quem está antes. Então, se eu tenho uma carta que eu quero inserir e é menor do que quem está antes, então esse alguém que está antes não pode ficar antes, tem que ficar depois. Então, a gente vai colocando uma cópia desse cara que está antes na posição seguinte. Aí eu faço a mesma comparação. Eu estou colocando na posição seguinte, até encontrar o índice que eu devo inserir a carta, e a gente insere a carta. Certo? Também a gente vai executar passo a passo esse algoritmo para fixar melhor. Né? Em termos de número de comparações, o melhor caso, né, é quando eu vou comparar só uma vez. Né? Então, o melhor caso é quando o meu baralho já está ordenado. Meu baralho já está ordenado quando eu comparo com a carta maior, que está à direita. Opa, esse maior aqui, não, aqui eu estou é maior do que a maior que eu tinha. Eu só coloco na direita, nem olho as outras. Né? A próxima, também é maior, direita. Também é maior, já veio ordenado. Então, é muito interessante porque você já é maior. Então, em cada carta que eu pego, eu só comparo uma vez. Né? No pior caso, é quando a gente vai comparar, né? Precisar comparar em cada iteração, comparar com todas. Né? Aí, fazendo todas as trocas. Né? Aí seria mais custoso. E quando a gente faz, digamos assim, pensa na quantidade de trocas, né? O melhor caso é quando eu vou inserir, né, N vezes. Cada carta que eu pego, eu preciso inserir no local correto. Então, N vezes. De acordo com o tamanho da minha lista, ela já está ordenada. Então, de um eu vou inserir. O de N. Né? Enquanto no pior caso, eu vou ter de um em um, ter que inverter e colocar no lugar correto. Então, eu tenho que fazer N trocas para cada carta. Então, N vezes N cartas. Então, N ao quadrado. No pior caso. Tá? Então, note que o pior caso é caro. Então, quando é que é vantagem? Quem poderia especular olhando... a dica é, normalmente só estou falando do pior caso. Aí eu fiz questão de explicitar o melhor e o pior. Né? Então, o pior caso dele continua sendo ruim. Tão ruim quanto o Bubble Sort. Reina ao quadrado. Né? Número de comparações. E se a gente... isso aqui a gente só está olhando, só está olhando comparações, tá? Então, eu vou fazer uma comparação para cada carta que eu pego, mas como eu pego N cartas, são N comparações, tá? No melhor caso. Agora, no pior caso, para cada carta eu vou ter que comparar com todas para descobrir que ela é a menor, vai lá para a esquerda, né? Então, para cada carta, N comparações, N ao quadrado. Então, no pior caso, é tão ruim quanto o Selection Sort em termos de comparações ou o Bubble Sort em termos de comparações. Mas no melhor caso, é N. Ótimo. Se a gente pensar em movimentações, mesma coisa. Tá? Então, no pior caso, igualmente ruim é o Bubble Sort, N ao quadrado. Mas no melhor caso, é N. Eu já tenho só as inserções no local correto. Tá? Então, pode N. E aí, qual o cenário que vocês imaginam que esse algoritmo é insuperável? Ele conseguiu excelentes marcas.
Quando a lista já está ordenada, ou quase ordenada, a gente encontra o melhor caso. Então, ele é muito utilizado, esse algoritmo, quando mantém uma lista sempre ordenada. Por exemplo, em um banco de dados, eu sempre tenho uma lista de índices. Esses índices são chaves utilizadas nas buscas, eles são mantidos ordenados para possibilitar que eu use um algoritmo de busca binária, né? Que é mais eficiente. Então, se eu tenho um índice, um array que já está previamente ordenado, e eu quero inserir novos índices, é muito mais barato já inserir-los no lugar correto para preservar a ordenação. Então, o insertion sort, ele é muito utilizado em estruturas de dados que já estão sempre ordenadas ou quase ordenadas. Então, né, eu já tenho uma parte ordenada e quero inserir novos elementos. E aí ele vai preservar a ordenação. Então, é um método a ser utilizado quando o arquivo ou a estrutura de dados está quase ordenada. Tá? Então, é ideal para manter uma lista ordenada. Tem um custo linear, um custo baixo. O custo não é quadrático em nenhum momento, é linear, N, pode N. Então, ele é também estável, um algoritmo estável. E a gente fica por aqui, tá? Mas na semana que vem a gente vai ver alguns algoritmos recursivos, tá? Que usam essa estratégia de dividir para conquistar. São o merge sort e o...